Você achou que estava tudo muito bem, mas de repente ele te traiu. E o pior, nem foi a traição, foi o que veio depois, aquele silêncio insuportável e uma voz na sua cabeça sussurrando: o que foi que eu fiz de errado? Será que eu não sou boa o suficiente? Você não dorme, não come direito, não olha no espelho e se pergunta se existe algo de errado com você. Mas e se eu te dissesse que essa culpa não é sua, que o que você sente hoje foi construído lá atrás, muito antes dele? Nesse vídeo eu vou te mostrar, à luz da psicanálise, por que a dor da traição mexe tanto com você e com tantas mulheres, e o que está por trás dessa necessidade de se culpar por tudo. Porque talvez pela primeira vez você vai começar a perceber que é muito mais do que o seu olhar crítico e julgador te permite perceber, e só está tentando sobreviver com aquilo que aprendeu a vida toda. E é aí que o seu caminho de cura começa. A traição, por si só, já é uma das experiências mais dolorosas que alguém pode viver. Mas para muitas mulheres, o impacto vai além da dor do rompimento. A dor verdadeira, gente, começa quando, ao invés de sentir raiva ou indignação, essas mulheres olham para si mesmas e se perguntam: o que eu fiz de errado? Será que eu não presto? Essa pergunta não surge do nada. Ela é fruto de anos, às vezes de décadas, de autocobrança, de baixa autoestima e de uma ideia distorcida de reconhecimento. Na psicanálise, entendemos que a forma como reagimos a uma traição está profundamente ligada à maneira como fomos ensinadas a amar e principalmente a ser amadas. Você pode ter sido uma criança que aprendeu que precisava se esforçar muito para ser aceita, que amor vinha como recompensa por um bom comportamento. E agora, na sua vida adulta, qualquer ruptura parece uma punição. Essa culpa não é racional, ela é emocional e inconsciente. Nesse vídeo, vamos desconstruir essa ideia. Vamos entender o que está por trás dessa dor e como ela pode ser, na verdade, uma chance de reconstrução. Para entender por que você se culpa tanto, precisamos voltar alguns passos, talvez alguns anos. Na infância, você pode ter vivido em um ambiente onde o amor era condicional. Então, talvez fosse preciso agradar, não errar, não chorar demais, não incomodar. Você aprendeu sem perceber que para ser amada precisava merecer aquele amor. É da mãe, do pai, de alguém. Esse tipo de formação emocional gera uma mulher que, mesmo adulta, ainda busca aprovação constantemente. Que, quando algo dá errado, não pergunta por que isso aconteceu comigo, mas sim o que eu fiz para merecer isso. A traição nesse contexto não é apenas o fim de um relacionamento, é o gatilho que ativa todas as inseguranças mal resolvidas em cadeia, gente. E aí vem a questão e o pensamento, né? Será que eu sou chata demais? Será que eu não fui boa o suficiente na cama? Será que ele cansou de mim? Mas tudo isso revela uma verdade que a maioria ignora. A culpa não surge com a traição. Ela se realça, claro, mas ela já estava lá dentro. A traição só acendeu a luz em cima dessa culpa. A psicanálise nos ajuda a enxergar além da superfície. Ela revela que a nossa mente é composta por camadas, desejos, medos, culpas, que nem sempre são acessíveis à consciência. Quando uma mulher se culpa após ser traída, por exemplo, não é só sobre o que o parceiro fez, é sobre o que ela já carregava dentro de si e que vem tudo à tona nesse momento. É sobre padrões repetitivos que muitas vezes têm raízes em histórias familiares, pais ausentes, mães emocionalmente indisponíveis, relações onde o afeto era trocado por desempenho e às vezes um contexto onde essa falta de amor e essa falta de respeito também era muito comum. Tudo isso acaba construindo a crença de que algo em mim sempre afasta o outro. Frase forte, né? Essa construção vira um ciclo. Você ama, o outro vai embora e você confirma que o problema é você. E muitas vezes você ainda fica atrás para tentar resgatar
e consertar essa situação, achando que você é o problema. Mas o problema não é você. A culpa, nesse caso, é um reflexo de um modelo de amor aprendido na dor. E o mais perigoso é que ela se esconde por trás de frases lógicas, como eu deveria ter percebido antes, talvez ele estivesse certo, eu fui intensa demais. Mas nenhuma dessas frases é sobre ele, são sobre o quanto você aprendeu a se julgar antes mesmo de ser julgada. E a boa notícia? A culpa não é sentença, a culpa é um sintoma. E todo sintoma pode ser investigado, compreendido e com o tempo dissolvido, superado, resolvido. A psicanálise não entrega fórmulas mágicas, mas oferece uma das ferramentas mais potentes que existem: o autoconhecimento. Através da escuta profunda, você começa a entender por que reage assim, de onde vem essa dor e por que ela insiste em voltar. E mais, você começa a identificar os padrões, percebe que essa não foi a primeira vez que sentiu que não era suficiente. Que a traição, por mais dolorosa que seja, é só mais uma peça num quebra-cabeça muito maior, o da sua própria história emocional. É aí que tudo muda, porque ao nomear o que te fere, você para de se punir e começa a se cuidar, a se priorizar, a se reconstruir e talvez, pela primeira vez, você entenda que amor próprio não é só uma frase bonita de rede social. É o que te impede de aceitar migalhas, de se culpar por alguém que escolheu te trair. Vivemos em uma sociedade que romantiza o sofrimento feminino. Nos ensinaram que a mulher forte é aquela que aguenta tudo calada, que perdoar é divino, mesmo quando o outro nem sequer pediu perdão, que amar é suportar sozinha o peso que deveria ser compartilhado, que ser boa é se anular e morrer em vida. Mas e se tudo isso estiver errado? Ou, no mínimo, exagerado? E se a verdadeira força estiver em reconhecer que a dor existe, sim, mas que você não precisa se afundar nela? A psicanálise não é sobre culpar os outros, é sobre entender por que você permitiu tanto, por que você aceitou tão pouco e por que você acreditou que não merecia mais. A reflexão que fica é: será que o problema está em você ou será que você apenas aprendeu a se ver de um jeito distorcido? Você não precisa mais provar nada para ninguém, ou pelo menos não deveria, e nem justificar a sua dor. A traição dói, mas a culpa que fica pode ser ainda mais cruel, porque ela te prende num lugar onde você acredita que merece sofrer. A verdade é, você não é responsável pelas escolhas de quem te traiu, mas é responsável por escolher o que vai fazer com essa dor. A psicanálise te convida a sair da posição de vitimização, paralisada pela dor, para assumir um lugar ativo de se responsabilizar a escrever a sua própria história. É olhar para trás, sim, mas sem morar no passado, com consciência, sem culpas e arrependimentos arrastados. Entender que as feridas emocionais não te definem e podem ser cicatrizadas. Elas apenas mostram onde você precisa cuidar com mais carinho. E se você chegou até aqui, talvez já tenha dado o primeiro passo de quem quer se entender e finalmente se libertar. Talvez você não saiba, mas muita gente vive a vida inteira tentando preencher o vazio deixado por uma traição, o vazio deixado por um abandono lá na infância. E quanto mais tenta esquecer, mais se perde. Mas você não precisa seguir esse caminho sozinha. Esse vídeo te tocou é porque tem algo aí dentro pedindo cuidado, ajuda. E talvez seja a hora de ouvir esse chamado. Eu sou Patrícia Teubner, psicóloga clínica há mais de 23 anos, com base na psicanálise. E se você sente que está na hora de olhar com profundidade para o que você viveu e finalmente entender o que isso tem a ver com você, mas sem se culpar por isso, eu posso te ajudar. Aqui na descrição você encontra o link para agendar a sua sessão comigo, online ou presencial. É um espaço seguro, sem julgamentos, onde você pode ser você. Só escuta, acolhimento e transformação.
E se esse conteúdo fez sentido, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir tudo isso e se inscreve aqui no canal, porque essa conversa não termina aqui, ela só está começando e te espero lá.